Uma outra clássica dúvida, outro clássico erro. Primeiro, um detalhe. Sempre que eu utilizar a preposição de para marcar o início e o a no final, né, os dois são preposições. Os dois elementos são preposições. Então, como é que vai ficar? Por exemplo, Robson, eu digo de segunda a sexta com ou sem acento cativo de crase. Existe um detalhe que tem que ser observado, que é a questão do paralelismo. O que é isso? Se eu utilizo só a preposição no início, eu tenho que utilizar só a preposição no final. Se eu utilizo preposição e artigo no início, preposição e artigo no final. Então, como é que vai ficar isso na prática? Eu digo de segunda a sexta, com ou sem acento cativo de crase, esse é a sexta? Não sei. O de segunda é só preposição, então no final também será só preposição sem acento. Agora, Robson, se eu disser que a aula será da segunda a sexta, opa, olha o início. Da segunda com preposição e artigo, então no final será com preposição e artigo ocorrendo crase. Perfeito? O negócio fica melhor ainda a ser observado com relação à questão do erro que existe frequente, na verdade que existia, não existirá mais, é quando se faz referência a limite de hora. Robson, a aula será de 8 a 11 ou às 11, como é que funciona? Olha a ideia do paralelismo. No início, de 8 é só preposição, então será só preposição no final. De 8 a 11. Observe, o a no singular, porque é só preposição, e sem acento cativo de crase, porque é só preposição. Agora, se eu disser a aula será das 8 às 11, opa, aí outro detalhe. Das 8, preposição de e o artigo as, então será a preposição a e o artigo as ocorrendo a minha crase. Então as duas formas estão corretas. Só observe a ideia do paralelismo. De 8 a 11, sem acento cativo de crase, ou das 8 às 11 com acento indicativo de crase. Agora, o detalhe. Fica mais fácil a gente perceber essa ideia do paralelismo quando a gente trabalha, por exemplo, quando a última palavrinha é uma palavrinha masculina. Olha como fica mais fácil de perceber. A aula será de segunda a sábado. O sábado é uma palavra masculina. Fica só a preposição a. De segunda, só a preposição. De, só a preposição a. De segunda a sábado ou da segunda ao sábado. Perfeito? Então, cuidado. As duas formas, esse erro, ele é mais frequente quando se faz referência à hora. Então, cuidado. De 8 a 11, só preposição, sem acento. Ou das 8 às 11, com acento cativo de crase. Preposição e artigo no início, preposição e artigo no final. E um detalhe ainda. Essa hora, vou fazer referência à hora, é só com H minúsculo. Nada de HRS, nada de HS. Somente de 8, né, pode ser só o numeral arábico e o H minúsculo, a 11 e o H minúsculo. Ou das 8 às 11 com acento cativo de crase. Então, muita atenção. As duas formas estão corretas, professor. As duas formas estão corretas. Desde que eu observe a ideia do paralelismo. Só a preposição de no começo, só o a no final, sem acento cativo de crase. Preposição e artigo no começo, da ou das. Preposição e artigo no final, a ou as, com acento indicativo de crase.